Eu sou a professora Marido Virges, estou aqui para informar, para que a gente possa esclarecer tanto sobre os grandes desafios da criança com transtorno de espectro autista, né? Estou aqui para deixar bem claro que eu posso responder todas as questões, tudo aquilo que eu souber responder, sabe, Cássia? Mas eu me coloco à disposição do seu município, à disposição dos seus interrogatórios, das suas dúvidas, das suas incertezas que você se depara diante das famílias e diante do município. Obrigada, prof. Você é uma pessoa maravilhosa. Me encantei com o seu trabalho. Quando nós conseguimos, né, nos encontrar pessoalmente, muito contente de estar aqui hoje com você. Eu sou a professora Cássia, já trabalho há 18 anos na rede municipal de ensino de Formosa do Oeste. Atualmente, né, estou exercendo a função de assessora pedagógica junto à Secretaria de Educação e assumindo, assim, essa responsabilidade imensa que é esse ensino remoto hoje e o ensino remoto para as crianças que apresentam, né, algum tipo de transtorno específico hoje, o autismo, que é a nossa maior dúvida hoje em dia, né? Para que a gente possa atender uma pessoa, sabe, Cássia, eu sempre parto do seguinte princípio: eu tenho que conhecer. Não adianta eu falar assim, não, eu vou atender você, mas se eu não te conhecer, não saber o que você precisa, quem é você, não tem como te atender. E às vezes as pessoas, profissionais da área da educação, outros profissionais, querem atender o autista diante de uma receitinha pronta e básica, né? Mas nós temos que primeiro entender quem ele é, saber o que ele pode fazer, saber qual é o canal, qual é o estilo de aprendizagem que essa pessoa tem e, principalmente, qual é a atenção que ela tem, como que é a atenção dela. Nós partimos do princípio que o autista, ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Ele tem um desenvolvimento diferente de qualquer outra criança. Quer dizer, se a gente vê uma criança de 2 anos, aos 2 anos ela já está balbuciando alguns sons, aos 2 anos ela já brinca de forma funcional, aos 2 anos ela já interage com as crianças dos seus pares, aos 2 anos ela verbaliza palavras, aos 2 anos ela sabe o que está acontecendo com ela, se ela está com uma dor ela vai chorar, se ela estiver feliz ela vai se... E a nossa criança autista, ela tem esse desenvolvimento diferente, que a gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque aos 2 anos ela não sabe como fazer diante dos brinquedos, ela tem dificuldade na comunicação, ela tem dificuldade de fazer seus ajustes emocionais. Então, tudo isso, nós, como profissionais da área da educação, seja da área educacional ou terapêutica em clínicas, ou os pais precisam entender. Porque, às vezes, os pais, principalmente pais e professores, querem colocar a criança de acordo com o que é o filho mais velho, do que ela vê na televisão, elas querem colocar tudo na mesma forma, e não dá para colocar na mesma forma. Tá bom? Que é bem isso que acontece, prof, principalmente quando é o segundo filho, né? Onde o primeiro, assim, vamos dizer, não apresentou nenhum tipo de dificuldade e depois vem o segundo e pá, e agora? Mas eu penso assim, eu como mãe também, eu penso muito naquelas famílias cujo primeiro filho é autista. E porque eles não conhecem, não vê, dá para ver a diferença tão cedo, notar essas diferenças. Lógico que nós sabemos que cada indivíduo é um ser, né? E tem as suas particularidades, suas especificidades, mas e quando o primeiro filho, vamos dizer assim, a criança bem pequena... Não é simples assim, por isso que eu falei, a gente ver a criança diferente é desafiador. Há muitos anos atrás, numa cidade do estado do Paraná, não vou contar nem a cidade, nem o nome das pessoas para a gente, mas só para vocês entenderem, uma mãe foi assistir uma aula minha, uma mãe que se tornou aluna, e ela foi assistir uma aula minha, e ela disse depois, na hora do intervalo, ela veio chorando para mim e disse para mim assim, emocionada, ela disse, professora, por que eu não assisti sua aula antes? Vou contar a minha história. Então, vou resumir a história dessa moça.
ela tinha um marido autista e mais 3 filhos autistas. Só que ela tinha um marido que tinha um desenvolvimento diferente, que ela achava que era meio esquisito. Quando a gente fala esquisito, é assim, um funcionamento diferente. Ele era uma pessoa boa. Ninguém está falando da características de comportamento, mas de interação. Porque nós somos seres sociais. E quando eu não interajo, você fala assim, nossa, mas que professora esquisita, ela não interage. Então, quer dizer, por quê? Porque a interação faz parte do ser humano. Então, o que aconteceu? Ela via esse comportamento desse marido, ela via o comportamento do primeiro filho, do segundo filho, e ela só foi ver a diferença no terceiro filho, porque este filho era um autista severo. Quer dizer, aí fugiu a regra, fugiu aquilo que ela tinha de modelo. Então, nós pais, e eu como família também, sabe? Sou profissional, mas também sou família. Quando eu vi, eu falava assim, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso para a família? Como que eu vou falar isso para essas observações? E meu filho sempre dizia, não, mãe, fulano era assim, eu também era assim. Então, daí, vendo meu neto, eu começo a observar algumas características dele que ele tinha. Olha, eu como profissional conheço sobre a pessoa autista, comecei a ver algumas coisas pontuais que foram também dele. Ele é um baita de um profissional, mas tem dificuldade de interagir com algumas coisas, os ajustes de algumas coisas. Então, quer dizer, porque nós, seres humanos, nós vamos nos moldando, nos ajustando. E as pessoas autistas têm essa grande dificuldade. E quando é o segundo filho, sabe, Cássia, a gente sempre faz a comparação, porque a gente compara o desenvolvimento do outro e vê o desenvolvimento. E quando é o primeiro filho, mas assim, tem um vizinho, tem os colegas de escola, mas aí você fala, não, o outro que está errado, meu filho, não está. Nós temos essa grande dificuldade. Sabe por quê? Porque nós não gostamos daquilo que é imperfeito. Quando eu contei para minha família que eu tinha um neto autista, minha irmã disse assim para mim, Maria, mas ele é tão bonito. Quase que eu disse para ela assim, mas precisava ser feio, então, para ser autista? Quer dizer, porque eles são lindos, eles são muito bonitos. Mas o que difere ele das outras crianças no seu desenvolvimento é simplesmente a dificuldade de interação. Tem alguns autores, sabe, Cássia, que dizem assim que o autista tem uma deficiência social, de interação social. E isso é verdade. Então, quer dizer, porque ele não se ajusta nessas interações sociais. Porque, assim, nós achamos que interagir e se comunicar é só verbalizar, eu conversar com você, eu me ajustar com você. Não, é muito mais do que isso. Eu tenho que me ajustar com os contextos diferentes, eu tenho que me ajustar com a luminosidade diferente, com os estímulos que estão à minha volta, com os sons que eu ouço, com os cheiros que eu sinto, com os paladares que eu como. Tudo isso é muito diferente. E esses ajustes que a criança autista e a pessoa autista têm dificuldade. Ela vai aprender? Vai, mas nós não vamos curá-la. Essa é a grande dificuldade das famílias. Porque eles falam, não é uma doença, prof, é uma deficiência. Eu não o trato como deficiência, eu trato como transtorno, quer dizer, aquilo que muda o desenvolvimento. Porque uma deficiência é uma perda significativa. Por exemplo, é um deficiente físico, ele tem uma deficiência, uma perda na parte locomotora. É um deficiente visual, ele tem uma perda visual ou uma baixa visão. Ele tem uma perda auditiva, ele tem uma perda severa de auditivo, ou ele tem uma audição rebaixada. E o transtorno é tratado de forma diferente. É um enfoque diferente. Nós só o tratamos, a criança autista, como deficiente, sabe, Cássia, quando ele é pela lei, porque ele tinha que se ajustar para poder um benefício. Então, ele foi tido como deficiente, tá bom? Isso, prof, obrigada. Prof, uma dúvida que eu tenho também, assim, é sobre os casos severos ou graves. Qual é o termo que nós usamos? Tá, assim, o espectro é muito grande, sabe, Cássia? Porque, assim, nós não temos nem 2 autistas leves iguais, nem 2 severos iguais, tá?
Eu já vi severos de todos os jeitos. Quando eu acho que eu já vi tudo, aparece um autista diferente para mim. Então, assim, nós temos casos e casos, tá? Mas, assim, o autista severo tem aparecido muito na sociedade, porque às vezes ele fica quieto, principalmente nas cidades menores, ele fica enclausurado na família, e quando ele entra para a escola já é mais tarde, e daí ele não teve nenhum trabalho pedagógico, não que acentua a severidade, mas essa criança não houve um trabalho pedagógico, logicamente não tem, ele não tem mecanismos para confrontar toda a sua dificuldade. E nós temos muitos casos severos nas escolas. E daí a pergunta básica que às vezes os professores fazem para mim, mas o severo é para ser atendido aonde? Lembrando que o espectro é muito grande e é severo na sintomatologia. Vou explicar o que é severo na sintomatologia. Ele é severo nas questões vou lá explicar bem claro, nas questões de interação severa, comunicação severa e, consequentemente, um comportamento severo. Só que ele vai ser ele vai ter algo mais, por exemplo, para ele estar numa escola especial, ele precisa ter uma comorbidade. Então, ele é severo, mais alguma outra coisa, que é uma comorbidade. Ele pode ser um DI, ele pode ser um TDAH, ele pode ser um psicótico. Mas tudo isso vai depender de um laudo. E uma das coisas mais difíceis hoje é a gente ter profissionais que saibam ter essa perspectiva com relação a fazer o diagnóstico. Porque, assim, o que acontece? Quando eu levo meu filho, quando eu levo meu neto, meu sobrinho, meu aluno para fazer o que eu passo? Eu passo as informações que eu vejo. Às vezes eu não vejo tudo. Você está entendendo? Ou às vezes até eu quero omitir. Tem pais que falam assim para mim, professora, mas eu levei em 3 médicos e todos os médicos falam que deu negativo. Eu disse, será que você falou a verdade? Será que você viu a verdade? Daí uma vez eu fui acompanhar uma família para fechar um diagnóstico. Fiquei com a minha boca fechada. O relatório estava lá, eu não tinha acompanhado aquela criança, mas assim, os pais me pediram para acompanhar. Eu não estava acompanhando essa criança clinicamente. Mas daí eu fui até lá. Daí os pais começaram a falar da criança. Eu já conhecia a criança num contexto de igreja. E daí os pais começaram a descrever a criança. A descrição dos pais não era aquela criança. Era outra criança, no mundo imaginário dos pais. Eles estavam mentindo? Não, gente. Era o que eles viam. Ele chora em determinados lugares, mas quando chega em casa ele está bem. A gente sabe que não é assim. Mas só que eu não poderia, de forma nenhuma, em nenhum momento, confrontar. Daí, como eu estava lá, o médico perguntou, mas a senhora, o que a senhora veio fazer? Eu falei, não, eu vim falar sobre o comportamento dele. Ele falou, olha, eu convivo com ele em algumas situações da igreja. Então, ele tem dificuldade na hora dos sons, na hora do louvor, essa criança precisa sair do espaço. Ele tem dificuldade, às vezes, quando uma criança leva alguma alimentação diferente lá onde eles ficam, ele tem dificuldade de aceitar aquela alimentação, tem dificuldade de reconhecer seus companheiros, ele é agressivo porque ele não consegue interagir, e assim fui falando. Quando eu terminei de falar quem era ele lá no espaço da igreja, o que aconteceu? O doutor falou assim, olha, já é a 3ª consulta e agora eu fecho o diagnóstico de transtorno de espectro autista. Prof, daí no caso, os casos severos, de modo geral, acredito eu, eles são mais fáceis de identificar, de diagnosticar, tem um laudo, é isso? Eles são mais fáceis, mas ao mesmo tempo, por muitos anos, sabe, Cássia, essas crianças autistas, muitas vezes, elas estavam sendo diagnosticadas como deficientes mentais. Naquela época, deficientes mentais e possivelmente. Como eu não sou novinha, eu passei por toda essa, desde a década de 90, todo esse processo de inclusivo, que vem falando de inclusão, que vem falando... Mas só que quantas vezes, eu já pedi perdão para Deus, sabe, Cássia? Quantas vezes eu me deparava com uma criança autista severa
E eu dizia para a mãe assim, só que nós não sabíamos como escola especial, como atender. Daí eu dizia para a mãe assim, olha mãe, sinto muito, mas não tem um atendimento para ele nessa escola. Mas ele ia até onde se não fosse na escola especial? Eu já pedi perdão, tá? Mas era o que se fazia, era o protocolo de atendimento dessa época. Então, conforme os anos vão passando, eu vejo que muitas dessas crianças, para poderem ser atendidas, elas foram diagnosticadas como deficientes intelectuais. Então, quer dizer, um diagnóstico errado para poder dar o atendimento. Para poder trabalhar ali, para poder trabalhar ali. Escola, centro, né? Então, daí voltando. A criança que ela é assim, um autista severo, dizemos, é assim, tem o seu diagnóstico lá. Mas o que nós fazemos e como identificamos, trabalhando, aquela criança leve? Então, tá bom. Ou então aquelas crianças que não têm laudo, mas que apresentam várias características, mas em outras destoam totalmente. Aí fica aquele negócio, não é, levo para o neuro, não levo para o neuro, é o neuro quem vai falar se é ou não. Então, o que a senhora me diz a respeito? Vamos dividir toda essa pergunta, vamos dividir em partes. Então, vamos lá. Se eu esquecer alguma coisa, eu falo, pessoal, só não falou isso. Então, vamos lá. Os leves. Os leves, eles também não são simples de serem reconhecidos, porque o próprio nome diz leve. Tanto é que quando um pai chega para você e fala, meu filho é autista, mas olha, ele é leve, logo vai passar, isso vai acabar. Tá? Isso vai passar. Essa é a informação que a gente sabe, que não adianta nós confrontarmos o pai, eu não discuto, porque a dor é do pai. Por mais que eu entenda, a dor é dele. Então, o que acontece? Os leves, eles são mais difíceis de serem diagnosticados. Por quê? Mas a gente tem que pensar que, Cássia, que ele tem dificuldade de interagir. Que aquilo que eu falei, vou voltar lá, são os ajustes que ele tem que fazer. Ele entra na escola, tem que fazer ajuste na entrada da escola, ele tem que fazer ajuste com os profissionais que existem, com a sua professora, com as crianças, com o espaço da sala de aula, com os sons, que todos os dias são sons diferentes, todos esses ajustes. E ele não consegue. Então, ele é diferente das outras crianças. Ah, mas ele aprende com facilidade. Aprende com facilidade. Só que aprender com facilidade não o deixa à frente das outras crianças. Mas e as interações? E os ajustes que ele tem que fazer para conviver? Você está entendendo? Então, a escola ela é responsável por auxiliar essa criança, passar informações para a família, Cássia. Ainda muitas escolas falam, não, a família não é nós, somos responsáveis pelo aluno. Mas espera aí, as mães estão, a grande parte vai atrás de conhecimento, mas uma grande parte não tem condições de ir atrás de conhecimento. Então, quem é responsável por passar esse conhecimento? Existe uma gestão cidadã dentro de um programa que é assim, nós temos projetos dentro de uma escola e nós podemos fazer um projeto de acolhimento dessas famílias e passar as informações. Então, o leve também não é simples. Nós temos os moderados, aqueles moderados que falam, mas tem hora que parece que ele está no espectro, tem hora que parece que não, e não tem laudo. Nós temos que atender. Gente, se nós... Por isso que eu falo que os profissionais da educação infantil, sabe, Cássia? Eu quero que Deus me dê muitos anos de vida, porque eu quero transitar pessoalmente por todos os municípios para auxiliar os professores de educação infantil. Porque é lá, se nós conseguirmos fazer com que o pessoal que trabalha na educação infantil, sabe, Cássia, ele possa ficar bem assessorado, com bastante informações, nós não vamos ter tantos problemas no ensino fundamental. Nós não vamos ter. Se ela cumprir o papel dela, de atendimento, de fazer esses ajustes, de mostrar um mundo para ela. Porque quando eu mostro para o mundo, para essa criança pequena, de sons, de imagens, de tudo que o mundo apresenta, e trabalho realmente o contexto da educação infantil. O BNCC deixa isso bem claro. Não me preocupe tanto se será que ele vai ter pré-requisito para leitura e escrita? Gente, peraí, ele vai aprender no tempo exato. De 0 a 5 anos e 11 meses. Essa criança de educação infantil,
Todas elas, independente se ela tem um desenvolvimento atípico ou um desenvolvimento típico, nós temos que apresentar o mundo para ela. Então, para quê? Para que mais tarde, essas crianças lá no ensino regular, mesmo sem laudo, nós também precisamos atender. Daí fica aquele assim, enquanto não tem laudo, não tem o que fazer com essas crianças. Precisamos parar com isso. Que nós sabemos que muitas crianças, a família nega um laudo, tá? A sociedade, às vezes, nega esse laudo, a escola nega. Vamos ser sinceras com a gente, nós somos profissionais da educação. Então, muitas vezes, nós como município, nós como escola, dentro de uma gestão cidadã, nós temos que ver como trabalhar com esses não laudeados, mas que precisam de apoio. Precisamos parar de brincar, de fazer educação. Porque assim, não, é só os que têm laudo. Essa Secretaria do nosso estado, do Paraná, fala assim, só os que têm laudo que podem receber esse benefício de um professor de apoio. Espera aí, mas aquele sujeito que está se apresentando, ele precisa. E daí? Então, nós temos que rever novamente, todo município tinha que rever os seus profissionais, rever quais as crianças que precisam desse atendimento. Será que é só os laudeados que têm que saem com sucesso, que vão ter um professor de apoio? Principalmente os moderados vão precisar de professor de apoio. Isso. Prof, daí quem fecharia esse diagnóstico? Qual é o profissional que eu devo estar procurando? Quem procura, por exemplo, primeiro começa com quem levanta as hipóteses. Por exemplo, se sou eu que trabalho com a criança e você, nós duas trabalhamos com a criança. Então, nós vamos elaborar um relatório partindo de 3 conceitos básicos. Como é a interação dele, como é a comunicação dele e como é o comportamento dele. Como é que ele é? Em todas as interações. Interação com comida, ou interação com sons, interação com luz, interação com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com as outras crianças, com as maiores, com as menores. É um relatório, somos nós, eu e vocês que vamos fazer esse relatório. Nós colocamos na mão dos pais e pedimos para que quem fecha o diagnóstico, um médico neurologista ou um médico psiquiatra. Mas ele precisa de subsídios de um bom relatório. Quer dizer, então eu vejo assim, nós temos um estado que, gente, é um estado acolhedor, é um estado que tem conhecimento. Nós estamos num país onde nós estamos buscando conhecimento, principalmente para crianças autistas, mas somos nós corresponsáveis. Quem fecha o diagnóstico é o médico, mas nós podemos levantar hipóteses diagnósticas. Eu e você, nós estudamos a criança, nós vimos a criança. Daí eu posso dizer para você assim, Tássia, será que ele não é uma criança autista? Mas é eu e você, entre profissionais, não é para chegar lá no corredor da mãe, a mãe apareceu. Mãe, eu vejo isso muito. Mãe, tem que levar ele para fazer um laudo, porque ele é um autista. Entendeu? Então, o que a gente vê? A gente vê muito isso daí. Você está vendo a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é muito grande. E agora, são, então, 2 médicos que são responsáveis por fechar. O médico neurologista e o médico psiquiatra. Eu pergunto, prof, porque, assim, nós meio que passamos por isso. Nós temos um filho e ele apresentou algumas características, mas quando ele começou, assim, aos 4 anos, ele começou a se desenvolver muitíssimo bem. Ele começou a falar aos 3 anos, né? Extremamente diferente. Só que depois dos 4 anos, o desenvolvimento dele escolar, a interação dele sempre foi muito ok, muito tranquila. Aí nós acabamos deixando. Quem me deu assim, um susto, que nós sabemos, mãe, pai, sabe que não está legal, mas vamos deixando, vamos esperando, né? Nosso fono falou assim, mãe, vamos para o neuro. O susto, assim, por mais que você saiba que tem alguma coisinha assim que não está muito legal, mas o susto é muito grande.
Cássia, eu vou dizer para você bem claramente que isso que você passou, eu também passei e passo com alguns pais. Por exemplo, a criança, a gente percebe assim, até os 3 anos não falou. Se você vê, só um parêntese, se você vê meu neto hoje, você vai dizer, ai, professor, ele não é autista. Ele não se transformou, ele é autista. Às vezes eu vou com ele, às vezes nós falamos, mas ele está tão bem, quer dizer, ele precisa ficar ruim? Não, ele está. O trabalho pedagógico melhora ele. Tudo bem? Então tá. Antes dos 3 anos, ele apresentou algumas características que você levantou um questionamento. Mas ele começou a se desenvolver. Por quê? Por que ele se desenvolveu? Porque você investiu nele. Você investiu. Mas ele carrega ainda algumas características. Então, é essas características que você tem que buscar. Não que você quer achar um defeito no seu filho. Não é isso. É isso não é para buscar um defeito, mas é para auxiliar. Porque através de um laudo, você fala, peraí, agora eu sei que eu vou ter que fazer uma certa organização da vida dele. Eu tenho que auxiliar ele mais de perto, porque lembre-se que ele é inteligente, porque às vezes nós ainda trabalhamos com aquela imagem da criança que tem alguma dificuldade, aquela que tem um defeito. Não, você está trabalhando com ele, você está conhecendo o desenvolvimento dele, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai exercer, só que ele vai ter algumas características, ele vai ter uma organização de vida diferente, ele vai gostar de algumas coisas que às vezes você fala assim, ele é elegante. Não, ele não consegue interagir com outras coisas. Mas ele é esquisito nisso. Eu vejo meu neto, quando ele vem aqui, ele chegou um dia aqui em casa e falou assim para mim, vó, meu pai me deixa eu confuso. Olha bem, é uma criança. O pai dele realmente deixa ele confuso. Meu filho brinca, meu filho faz, mas, quer dizer, deixa ele confuso. Quer dizer, ele já sabe dizer o que ele está acontecendo. Daí você fala, mas ele não é autista, ele já está conseguindo definir as suas emoções. Não, ele é. Por quê? Ele tem uma organização própria, ele necessita daquela organização, porque senão ele fica confuso. Ele tem dificuldade muito grande com os cheiros, aquilo deixa ele desorganizado. Quando alguma coisa foge da rotina dele, ele entra em crise, não é birra, é crise. Tá? Então, tudo isso são detalhes, Cássia, que eu e você temos também dificuldade como profissionais de transitar para reconhecer na família. É porque eu tenho, assim, às vezes eu fico pensando, eu paro, penso, observo, procuramos outro profissional, não procuramos porque hoje ele está em pleno desenvolvimento, mas e amanhã? Será que vai chegar algum dia que ele vai precisar de mais ajuda do que essa que nós estamos oferecendo, né? E essa não é uma dúvida só minha enquanto mãe. Muitas pessoas, né? O que faz, né? É melhor ter laudo? Mas se eu tiver um laudo, eu tenho que passar para a escola, eu vou expor meu filho. E se eu não tiver laudo, pode chegar um dia que eu vou precisar, assim, me fez falta, né? E se eu tivesse um laudo, eu saberia melhor como lidar com a situação. Porque assim, nós profissionais e nós pais temos grande dificuldade dos laudos. Porque o laudo rotula, nós ainda estamos num mundo que rotula. Um dia eu estava dando aula, 2 semanas atrás eu estava dando aula, e a menina aí de Itajaí, de Santa Catarina, e nós estávamos falando sobre a autorregulação da criança TEA, e daí ela disse assim para mim, sabe, Cássia? Prof, mas eu contenho ele. Falei, não, você não pode conter ele com esses movimentos, porque essa é uma necessidade do corpo dele. É a mesma coisa, você está coçando aqui, eu posso até dar um jeito, tudo, mas quando você vê, a mãozinha está lá coçando, porque ele necessita dessa autorregulação. É necessário. Você vai mudar o foco, mas você tem necessidade. Explique para as pessoas que ele tem essa necessidade. Professora, mas eu já vi tirarem sarro dele. Eu falei, sim, nós estamos num mundo assim. Nós estamos num mundo assim. Que aquele que foge ao padrão, ele é tratado como desigual. Aquele que foge ao padrão, ele muitas vezes é excluído.
Mas nós precisamos, nós como profissionais, sabe, Cássio, estou falando de profissional para profissional, nós temos que abrir não é simples abrir a nossa caixa de Pandora, né? Não é simples abrir a nossa caixinha e realmente colocar. Meu filho tem um laudo, mas ele tem um desenvolvimento que vai ser diferente, que é atípico, mas ele vai ser como outra pessoa. Porque, assim, existe, assim, uma graduação, né? Existe, assim, na sociedade, existe aquela pessoa que, mesmo sendo diferente, esquisita, né? Mas, assim, mas não tem um laudo, então ele é aceito. Mas, peraí, qual a diferença desse? Então, nós precisamos buscar esse laudo, porque isso vai te deixar mais tranquila. Porque esse laudo, Cássia, vai te levar a um médico. Logicamente, a gente sofre com relação ao laudo, mas mesmo assim você sabe o caminho que você está tomando. Sabe? Você sabe, porque a escola hoje ainda discrimina. É a escola o primeiro lugar de discriminação. A gente fala de inclusão, né? Mas a gente tem assim, porque aqueles incluídos são aqueles que as pessoas ou têm dó, né? Ou deixam de lado, passam despercebidos. Não, mas nós temos que lutar por uma sociedade. A nossa Constituição é uma Constituição cidadã. Então, para isso, nós temos que ser inclusivos. É verdade. Não sei se você conseguiu entender. Não é fácil, Sim. não. Não, fácil não é. Prof, agora há pouco a senhora comentou sobre as birras, que não são birras, são crises, né? Aí uma coisa que, assim, é uma fala quase unânime nas escolas. O que fazer? Uma fala não, né? Assim, uma dúvida. O que eu fazer com a criança em crise? Como trabalhar com a criança em crise? Como contornar a situação, uma vez que nós temos toda uma sala, uma turma, né? Se não for no pátio, que tem, vamos dizer assim, toda a escola ali olhando, alguns, na maioria das vezes, nós sabemos que a turma, por si só, se adapta muito bem, acolhe e consegue trabalhar assim, consegue fluir, mas às vezes nós sabemos também, nós sabemos que assim, os professores acabam se perdendo. O que eu faço? Eu vou conter? Não posso conter. Como eu vou acalmar? O que eu faço com os demais? Porque nós sabemos que sempre tem, né, algumas crianças que se aproveitam daquele momento para tocar um terror também, né? Fazer birra. Exatamente. O que não tem nada a ver com o assunto se aproveita e acaba deixando assim o professor, não numa saia justa, mas inseguro. Tem que saber mesmo como trabalhar, como conduzir esse processo, esse momento. Sabe, Cássia, como eu gostaria de ter uma receita, não existe uma receita própria, né? Que pode fazer assim, isso pode aquilo. Mas a gente tem que começar a partir do seguinte princípio: se nós temos uma criança autista, nós temos que ver o que antecedeu aquela crise. Não estou dizendo para você que também uma criança autista não pode ter uma birra, mas você tem que saber o que antecedeu, o que está acontecendo. Por isso que o professor, assim como o pai, tem que ser investigador. Quer dizer, está acontecendo antes do recreio? Que hora que está acontecendo essas crises? Tá? Então, tem que fazer assim, começa a descrever o aluno, anota, porque isso que eu falo, assim, quem trabalha com criança autista tem que ser um professor bem investigativo. Então, quer dizer, o que aconteceu antes para que ele acontecesse aquela crise? Ok. Então, vamos supor, eu já vi situações, diante de crise, sons altos ou sons muito surdos. Olha só para vocês terem uma ideia, uma criança que entrava em crise, isso na literatura que eu li, tá? Eu não vi nenhum caso, mas assim, a literatura estava falando de pesquisa. Então, o que acontecia? É uma criança que ouvia a corrente elétrica atrás da tomada. Ouvia a corrente. E daí ela entrava em crise. E como fazer para descobrir isso? Né? Tem que ser um professor mais do que... Até que uma hora ela pontuou. Que assim, às vezes ela não pode dizer, eu estou ruim aqui, eu estou entrando em crise por causa daquilo ali. Eu estou entrando em crise por causa da luz. Eu estou entrando em crise por causa que minha roupa está me incomodando.
Eu estou entrando em crise porque as crianças estão gritando. Eu estou entrando em crise porque eu não entendi, professor, o que a senhora falou. O teu cabelo está diferente de todos os dias. Gente, é uma imensidão de detalhes que a gente vai, às vezes, consegue descobrir e às vezes não. Daí, tudo bem, a criança entrou em crise. Essa criança precisa de ser acudida. O Caio Abujad é um grande neurologista, ele diz assim, é um cérebro hiperagitado. É um cérebro, porque eu estou aqui conversando com você, eu estou tentando te responder, mas tudo que eu fiz durante o dia, não está, posso até ter preocupação, mas não está latente na minha cabeça. E a criança autista fica com tudo isso latente na cabeça. E daí uma simples carteira que remexe, que o outro mexe, irrita ele. Explode, dispara o gatilho da interação sensorial. Então, quer dizer, são muitos os ajustes que tem que fazer. Daí, acontece numa sala de aula, o que esse professor que tem uma criança autista tem que saber? Que naquele momento ele tem que acudir a criança autista. E as outras crianças? Daí a gestão escolar tem que ver, na hora que ele vai acudir essa criança, tem que ter outro profissional para ficar. Por isso que a gestão tem que ser maleável e tem que ser atender a criança autista. Ai, professora, mas todo dia se for necessário, até que a gente descubra o que está acontecendo nessa crise. Verdade. Ô, prof, quando você comenta o acudir, o acolher, né? Tem criança que gosta do tato, que aceita o contato físico, outras não. Aí, como a senhora comentou, vai do trabalho investigativo para saber realmente se essa criança assim, não que ela não seja afetiva, mas que ela queira carinho, queira contato, precisa estar próximo, ou se ela precisa ser deixada de lado. Às vezes, deixar de lado é um termo muito forte. A gente permanece ao lado, tá? Você não deixa de lado. O professor tem que ficar do lado. Não precisa tocar. Mas eu recomendo sempre quem que auxilia a gente com relação às crises. É bastante o terapeuta ocupacional, porque tem graves problemas de integração sensorial. Então, todos os terapeutas ocupacionais, eles são claros em dizer, essa criança precisa de auxílio, ok? Então tá, ele não gosta do tato. Uns gostam, outros não. Mas ele necessita da pressão, quer dizer, mas ele não quer ser abraçado. Então, no caso da crise, e isso é algumas crianças, não em todas, por isso que o professor tem que ir devagar. Sempre tenha uma almofada grande, sempre tenha um bicho grande de pelúcia, você põe no seu peito aquele bicho de pelúcia, aquele travesseiro, e você abraça a criança. Mas você não está abraçando, você está abraçando o teu travesseiro, quer dizer, a criança, o travesseiro fica entre você e a criança. Ele precisa deste abraço. A Temple Grande, quando ela fala sobre o cérebro do autista, que é aquela veterinária autista que fez a famosa máquina do abraço, por que ela fez essa máquina do abraço? Porque ela tem necessidade dessa pressão. Então, às vezes, para nós acalmarmos a criança autista, nós necessitamos de dar a ele esta informação sensorial. É como se diz assim, uma água com açúcar. Vai resolver? Às vezes resolve, às vezes não. Prof, isso seria em termos de afeto ou só compressão mesmo? Só ter aqui se segurar? Você ou está relacionado ao afeto? Você está acolhendo, porque é um ato de afetividade. Ao mesmo tempo que é uma ferramenta de trabalho, você está dando um ato de afetividade, mas principalmente você está fazendo o que o organismo da criança precisa. Ótimo. Entendeu? Maravilha. Você Sim. está fazendo o que a criança precisa. Quer dizer, neste momento, peraí, mas eu não quero fazer, mas eu estou fazendo o que a criança precisa. Nossa, isso é ótimo. Eu não vi em nenhuma das nossas escolas, nós não fizemos isso ainda. E caso, lógico, que pode ter ocorrido, alguma prof esteja trabalhando com isso, eu ainda não tive notícias a respeito.
Mas eu, assim, amei essa fala, gostei muito, porque assim, eu acredito olha, que vai ajudar muito. Porque assim, sabe, não é um passe de mágica, eu faço e acontece. Eu uso isso muito, essa fala, não é um passe de mágica. Mas você vai vendo, às vezes a criança, uma joaninha grande, eu tinha uma joaninha grandona que era um travesseiro. Quer dizer, olha aqui essa joaninha, peraí, vamos abraçar a Janinha. Quer dizer, o professor é criativo, sabe? Eu tenho a minha filha tem um adulto autista, ele tem déficit visual e déficit auditivo, e ele é autista também. E ele gosta, e nós fizemos uma vez, uma apresentação de uma aula, nós fizemos um saquinho de areia. Escuta só, uma cobra, mas essa cobra de areia ficou tão feia que minha filha falou, eu não vou apresentar isso aqui, ainda mais numa live, vai apresentar esse negócio aqui. Eu falei, então tá. Ela pegou aquele saco de areia e levou para a escola. O menino, o aluno dela, gostou. E daí, o que ele fazia? Quando ele se sentia alterado, ele ia lá no armário, pegava o saquinho de areia e punha nas pernas. Tá? A terapia ocupacional usa muito colete de propriocepção, usa muito, às vezes, colete nas mãos, assim, de peso nas mãos, dos pés, para poder acomodar. Essa pressão, ele é necessário. Quando você está muito ruim, Cássia, nós que somos pessoas típicas, nós estamos bem alteradinhas, o que você faz? Eu quero entrar no meu quarto, quero fechar a porta, quero pôr a cabeça debaixo do travesseiro. Quer dizer, você precisa do quê? Da pressão. Isso nós que temos um desenvolvimento típico. E não é conter, não é conter, é só dar essa... Porque você vai, porque assim, você vai, às vezes você vai ter que conter, porque, por exemplo, crianças com autoagressividade, morte, crianças que agridem a outra e morde, machuca, daí, neste caso, nós temos que conter. Não gosto desse termo de conter, eu falo mais no termo de acolher, porque eu estou livrando ela de morder alguém, de bater em alguém, livrando ela própria de se autoagredir, tá? Mas assim, a gente é um mundo desafiador. É um mundo que a gente aprende, que a gente cada vez mais, quando a gente acha que a gente sabe alguma coisa, Cássia, a gente aparece algo novo, né? Aparece algo novo. Porque, assim, são áreas terapêuticas, você vê, todas essas informações, quem me deu essas informações foram terapeutas ocupacionais, tá? Então, assim, a gente tem que estar sempre interligado com fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, o psicólogo, o psicopedagogo, é um leque de informações de todos esses profissionais para poder acudir as nossas crianças autistas. Ótimo. Prof, hoje eu conheci um aluno nosso, ele veio para a terapia, né, com fono, e ele chegou, nós tivemos problemas, sempre tem uma mãe que desiste, um atrasa, outro chega mais cedo, e alguns minutinhos, eu nunca, assim, eu tive o prazer de conhecer essa criança, eu fiquei encantada com ela hoje, foi essa manhã, porque o que aconteceu? Eu não tinha tido experiência com criança autista, que tem o laudo, já está lá certinho, a família está trabalhando já em si, com uma socialização tão intensa como nessa criança hoje. Eu fiquei encantada, nós nunca fomos, assim, nós não tínhamos sido apresentados anteriormente, eu cheguei e falei, oi, você é? Falei o nome da criança, ele olhou assim para mim, eu falei, eu sou a professora Cássia, tudo bem? E nós fomos conversando, ele já pegou na minha mão, falei, pronto, a mãe me bate, pandemia, tocando o negócio, vai ser tenso, né? Aí a mãe acabou esquecendo a máscara, eu falei, não, nós pegamos uma, vamos lá, foi comigo, voltou. Enquanto eu conversei com a mãe, ele ficou tocando, me abraçando. Eu percebi que não era para eu fazer tanto com ele, não era para eu retribuir. É ele fazer. É por isso que eu falei para você, Cássia, cada autista é único. Cada autista eu não tinha convivido nem presenciado assim uma situação como essa até essa manhã. Nossa, eu falo para vocês que eles nos ensinam, sabe? Esse mundo para mim é desafiador, mas eles são maravilhosos, eles têm uma inteligência
é preservadíssima, a não ser que ele tenha uma comorbidade, tá? Então, os pais eles gostam de ouvir quando os médicos dizem, olha, ele não tem uma deficiência, ele tem uma dificuldade de interação, ele tem um déficit no neurodesenvolvimento da interação, da comunicação, do comportamento alterado. Mas isso não é a inteligência dele está preservada, a não ser nos casos de comorbidades. Mas, às vezes, a família ainda tem dificuldade, porque, assim, o DSM-5 o trata como transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Mas, assim, os pais querem, assim, ele é autista, mas sem nenhuma característica, então é difícil. Mas, assim, nós vamos ver esse universo, cada um tem seu detalhe, cada um tem seu detalhe. Só essa semana eu devo ter conhecido uns 4 crianças autistas que chegaram na minha, que eu estava ajudando, estou auxiliando na avaliação, mas eles são únicos, incríveis. Prof, alguns anos atrás, não muitos, nossa, nós vamos receber um autista, parecia que a escola ia vir abaixo. O que é autismo? Meu Deus, um autista, isso como se fosse, sim, uma coisa muito trágica. Hoje nós temos tantos alunos autistas e de diferentes formas, diferentes tipos de aprendizagem, igual a senhora falou, N características, pessoas diferentes com as suas especificidades. E cada vez mais esses laudos estão chegando. Quando eu a conheci, assim, você fez um comentário que uma porcentagem da população, né, é autista sem saber que é autista. E ainda a pergunta foi, onde estão esses alunos? Onde estão essas pessoas? E a cada vez mais nós estamos recebendo. E uma coisa bem interessante que eu percebo aqui no nosso município, que é tudo muito cedo. Não assim novinhas, bebezinhas, mas cada vez mais assim o diagnóstico precoce, vamos dizer, está acontecendo. Porque ele acontece porque uma criança autista, o bebê, ele já nasce autista, né? Desde o seu desenvolvimento no útero materno, ele já se constitui autista. Claro que ele não vai sair com um laudo na mão, mas a gente já começa a perceber nas inconstâncias do sono, nas inconstâncias da alimentação, na forma dele se aninhar no colo da mãe, tá? No choro diferenciado. Então, a gente já começa a perceber. Daí, o que é isso que vai acontecendo? Vai acentuando? Não. Daí, conforme a criança vai se desenvolvendo, a gente vai vendo outros detalhes de interação, os outros detalhes, os ajustes que precisam ser feitos, sabe? Mas, assim, eu falo que cada vez mais nós, profissionais da educação, nós temos que acolher essas crianças e mais, principalmente, auxiliar essas mães. Porque nós temos vários tipos de mãe, mas nós temos mães, sabe, Cássia, que eu tenho respeito muito grande por todas as mães, mas tem mães que têm mais conhecimentos que nós. Com certeza. Buscam conhecimento, elas não ficam atrás de não buscar conhecimento. Elas querem saber, elas investigam, elas vão atrás. Tanto é que a Associação de Autistas de Brasil, né, que são os AMAs, nós vamos ver crescer no Brasil inteiro e eles vão atrás. A Berenice Piana, ela fez essa lei Berenice Piana, que é para o atendimento da criança com deficiência, dentro do transtorno do espectro autista, porque ela ficou anos na Câmara Federal, porque, assim, a pessoa, para poder legislar uma lei, ela tinha que ter conhecimento, e quem levou esse conhecimento foi ela. Então, ela transitou no Congresso Nacional, quer dizer, levou esse conhecimento. E se a gente não tivesse isso, onde será que o autista seria atendido, como que será que ele teria os benefícios, né, as isenções que ele tem, e assim por diante. Mas nós vamos, cada dia mais, conhecendo essas mães e esse universo que é desafiador. Prof, eu descobri alguns anos atrás, um canal, um grupo fechado no Facebook, assim, para famílias autistas.
tinha um questionário, né, para estar entrando, respondi, eles me aceitaram. Até que um belo dia, a esperta aqui fez um comentário. Aí uma pessoa que eu conheço aqui, do mesmo município que eu, falou, nossa, você está aqui também? Falei, sim, tá. Me tiraram do grupo, simplesmente. Porque você se deu. Aí peguei, pedi, fiz nova solicitação. Falei assim, que eu sou professora, trabalho, eu não estava ali para expor ninguém, né? Eu trabalho, e que a fala deles, assim, a troca de experiência era, assim, riquíssima, é riquíssima, e que ajudava também na escola, que eu estava, assim, que eu tenho um filho, na época, assim, foi a época da dúvida mesmo, eu estava estudando e aprendendo com eles também, né, como estar lidando, às vezes como diagnosticar, não diagnosticar, mas aquele olhar diferenciado para saber ou não é, né, coisa assim, deixar entrar. Mas não deu 3 dias, me tiraram de novo, desisti. Aí quando você falou que, assim, tem mães que dão um show de conhecimento, realmente, só que eu senti, assim, que eu não, assim, não vou me misturar, não quero que os outros saibam, é muito íntimo, é uma coisa assim, doída, sofrida, né? Não teimei, não pedi novamente, não solicitei para entrar, mas fiquei com esse sentimento, assim, que não era para... Eu fui para uma cidade daqui do Paraná, fronteira, para não dizer o nome da cidade, e eu fui para uma palestra, estava eu e mais um médico. E daí nós passamos as informações, só que daí a pessoa que me chamou para fazer essa palestra era uma mãe de autista, e professora também. Daí ela disse assim, mas professora, depois a gente quer que você converse com alguns pais que querem ouvir a tua fala. Mas eu falei, mas por que eles não vão na palestra? Né? Falou, não, professora, porque eles querem fazer algumas perguntas para a senhora, quer dizer, no momento... Exato, não para o grupão. Não para o grupo grande, quer dizer, é difícil? Não é fácil. Eu vejo isso, estou te falando de cadeira com meu filho. Meu filho, eu converso com ele, tudo, falo sobre ele, mas ele fala, não, o Otávio, ele sabe se arranjar, ele sabe resolver as situações. Eu falei, porque ele passou hoje o dia inteiro os dois dentro do apartamento, ele falou assim, não, ele tem um momento dele, ele faz isso, ele que se organiza, ele aqui, quer dizer, como que ele dizia assim, dando uma resposta para mim, como se eu fosse alguém que estava cobrando dele, mas não, mas é porque o pai é assim, o pai e a mãe são assim. Tá? Eu participei do último congresso interamericano, né, de autismo. Até esse foi o primeiro online, devido à situação que aconteceria em Curitiba e não pôde acontecer. E em uma das palestras, o professor, o doutor, só que agora não recordo qual foi, né, o nome dele. E ele fez uma colocação que eu achei bem interessante. Você falou assim, às vezes eu tenho vergonha, ou às vezes assim ou não é, tem dúvida. Ele falou que o estímulo, né, retomando a sua fala anterior, a criança muito estimulada, às vezes ela deixa de ser, a família deixa de ter dúvidas se ela é ou não é autista, porque o estímulo foi tamanho, ela recebeu tanto estímulo, assim, é uma criança tão trabalhada, que acabou se perdendo, ou perdendo as características, não perdendo as características, assim, não enfatizando, não demonstrando tantas características autistas. Nesse ponto, a senhora concorda com ele? Que a criança que é deveras estimulada? A criança, qual a diferença entre um e o outro? A melhora no processo de desenvolvimento é a criança bem estimulada. Por mais que você desenvolva, por mais que você melhore aquelas características dela, mas ela não desaparece, tá? Não estou dizendo, fica imperceptível, só quem é muito detalhista para ver, sabe, Cássia? Mas ela não desaparece. Em determinadas situações a gente percebe isso daí, tá? Então, nós não podemos dizer o autismo até a presente data, ela não tem cura. O estímulo, ele é fundamental. Qual a diferença de uma e outra? Aquela que estimula. Você vai ver, uma criança desenvolve a outra, não.
porque foi bem estimulado. Quer dizer, nós temos que estimular a criança para o seu desenvolvimento, sempre partindo do princípio que ela vai melhorar, mas nós não vamos sair do espectro. Tá? Logicamente, ela fica como se fosse escondida, mas eu não posso esconder sempre. Tá entendendo? Naquelas situações, por exemplo, na fase de adolescência, de adulto, e a gente precisa tomar cuidado, porque nós vamos ter adultos e adolescentes que muitas vezes entram em processo de uma depressão porque elas não sabem resolver situações mínimas. Então, nós vamos auxiliar. E se já tem um laudo, nós vamos poder transitar naquela fase de conflito daquela pessoa, tendo ferramentas para auxiliar. Certo? Mas, assim, quando eu digo, fica imperceptível mesmo, mas não esconde. Não dá para esconder. Pode vir a aflorar, né? Pode vir. Determinada idade. Porque, assim, por isso que os pais estimulam o máximo que pode, mas uma hora ele aparece. Prof, e quando nós tratamos sobre currículo escolar, a grade curricular, com o aluno autista, o que você me diz sobre isso? Tá. O currículo tem 3 nomes, né? Nós falamos em adaptação curricular, nós falamos em flexibilização curricular, e tem mais outro nome que fugiu agora da minha cabeça, adaptação, flexibilização, tá? Espera que eu já vou lembrar. Hoje mesmo estava lendo sobre isso daí. Então, quando nós falamos em currículo, o currículo ele foi feito para ser levado para a criança, para qualquer criança, mas cada criança tem necessidade de uma adaptação. Então, por exemplo, vamos lá. A professora tem 30 alunos na sala de aula. 30 alunos na sala de aula. Para começar, se ela tem 30 alunos na sala de aula, mas ela tem algum aluno autista, ok, tem um aluno autista. Tem 2 alunos autistas. Tem um aluno com baixa visão? Tem um aluno com baixa visão. Tem algum aluno com baixa audição? Ok. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer uma flexibilização curricular, adaptar todo o conteúdo, não é sumir o conteúdo. Ela vai ter que fazer com que esse currículo seja o mais adaptado possível para atender essa criança. Uma criança autista que tem grandes problemas de interação, de comunicação, logicamente ela precisa, a criança autista é a que mais precisa de um plano de desenvolvimento individual. Professora que pegou o aluno, vai ter o trabalho dobrado? Vai, porque ela precisa. O que para esse bimestre eu vou planejar? Pego o currículo, o que eu vou fazer? É um currículo de primeiro ano? De primeiro ano tem a fase dos cálculos operatórios, tem a questão de leitura e escrita, tem a relação das ciências do município, do espaço do município, que é a geografia, e assim vou estudando todas as áreas. Mas o que eu vou fazer para essa criança aprender? Como que eu vou apresentar o conteúdo para ela? Para tanto, eu preciso adaptar. Então, o currículo, ele é feito, como se diz assim, ele está aqui, tá? Ele está aqui, o currículo, tá? Mas para 30 alunos, será que o currículo tem que ser igual? Então, é uma fatia de como atender o mesmo currículo por uma criança com deficiência intelectual, o currículo tem que ter adaptações para uma criança com deficiência visual e assim por diante, e principalmente a criança autista. Então, quer dizer, às vezes eu vejo professores falar assim, isso aqui não dá dano para dar para o autista. Por que não? O currículo não é a apresentação do mundo, Cássia? Gente, o professor vai apresentar o mundo para todos os outros e vai apresentar para o autista. Só que para o autista tem uma linguagem que tem que ser visual. Então, quer dizer, tudo mais que eu for falar, né? Eu tenho que ter uma linguagem visual. E de tato também, né, prof? Porque assim, são as 5 áreas que o aluno autista tem a dificuldade de integração sensorial. Nós temos a audição, visão, paladar, tato e olfato. Então, o que eu tenho que apresentar esse currículo para o autista? Com toda a área sensorial.
Então, quer dizer, logicamente, ele é um leitor. A grande facilidade do autista é que ele consegue, através da visão, reconhecer o mundo. E daí, com isso, ele caminha. Só que eu tenho que apresentar as outras áreas. Nós que trabalhamos na educação infantil, os municípios que trabalham na educação infantil e no ensino fundamental, os 4 primeiros anos, eles têm que entender que é a apresentação do mundo, e o mundo é feito do quê? Dos 5 conceitos de sensoriais. De forma mais concreta, daí. De forma bem mais concreta. Por isso que eu falo assim, nós, professores, sempre soubemos disso, mas hoje, cada vez mais, nós temos que interpretar esse mundo para a criança. Interpretar esse mundo para a criança. Quer dizer, quando nós falamos em estar apresentando para sua filha, para o meu neto, eu tenho que interpretar o mundo para ele. Ele não imita, ele tem um jeito de brincar diferente, ele não imita, mas eu vou interpretar para ele. Então, o que a escola, como escola, tendo um currículo, como que ela está interpretando este currículo para a criança? Quando você faz uma reunião de professores, eu sempre falo assim, professor, pega o currículo, põe na mão. Como é que você vai interpretar esses conteúdos para a sua criança? O deficiente físico, como é que você vai interpretar se você não tem ferramentas? Aquela criança com deficiência física, neuromotora, aquela criança com deficiência visual, como é que você vai interpretar? Quais as ferramentas que você tem? Então, nós temos que saber adaptar. Essa é a nossa função. Porque se existisse um conteúdo, um currículo, que é o currículo básico, e que, peraí, essa não é minha função? Não, a minha função como profissional da área educacional é interpretar, dar ferramentas para que a criança possa transitar nesse currículo. Entendeu? E nós como gestores, você como gestora, eu como responsável também na área educacional, eu tenho muito cuidado. Qual é a leitura que o professor vai passar para os alunos? E não só para o autista, né? Que a partir do momento que eu apresento mais de uma possibilidade, eu estou ajudando. Ganham. Exatamente. Eu tenho o exemplo aqui em casa. Eu aprendo lendo, eu preciso ler. E já a minha molecada, eles assistem, eles são super visuais, auditivos, eles estão ouvindo. Lá é uma pessoa falando, eu tiver que assistir um vídeo muito longo, eu me perco, eu tenho que pausar, volta, retoma. Eu presto muita atenção nos lábios, faço a leitura labial, coisa nesse sentido. E eles não, só de ouvir, aí depois você pergunta, e tal coisa? Tranquilo. Manda ler. Não, que não saibam ler. Só que você observa que eles são muito mais rápidos no que assistem, né? Quando é um programa bom, né? Um material bom. Um material bom. Mas assim, eu, por exemplo, o meu estilo de aprendizagem tem que passar pela mão. Tem que passar pela mão. Tudo que eu vejo, tudo que eu leio, eu preciso transitar na mão. Às vezes, quando eu vou preparar alguma coisa, eu escrevo, depois, daí eu peço para qualquer um pode digitar, não tem problema. Por quê? Porque eu preciso transitar na mão. A minha cabeça, os meus pensamentos fluem com a mão. Então, cada um tem um estilo de aprendizagem. E o professor tem que ensinar a criança a transitar nesses estilos de aprendizagem. Não, é verdade. Isso aí é necessário, né? Não tem onde, vamos dizer assim, não tem por onde correr. É isso mesmo e pronto, acabou. Prof, daí uma última questão. Nós temos hoje uma turma, em uma única turma de infantil 4, 3 autistas matriculados devido a choque de horário com outra escola. O que nós devemos fazer? 3 auxiliares, 1 auxiliar no começo para estar olhando. O que você recomenda? Eu recomendo. Sem conhecer as crianças. Sem conhecer. Para começar, vocês imaginem assim, uma sala de pré-1, são quantos alunos? 20 alunos, né? Tem um pouco menos, é um pouco menos devido a... Então, vamos lá. 3 profissionais, a professora de sala e mais 3 profissionais para atender esse aluno. É muito. Da gente.
É muita gente para a criança autista, é muita informação. Então, claro, existem momentos que vai precisar de todos eles, sim, mas parte do princípio, não sem conhecer a criança, tá? Que uma professora, ela tem que ser fixa para atender esses 3 alunos. E uma outra professora que pode transitar nos outros momentos. Essa é a sugestão que eu dou. Mas agora tem uma coisa. Se essas crianças forem para o ensino fundamental, tudo vai depender de como essa criança está sendo atendida agora. Exato. Tudo vai depender de como essa criança está sendo atendida agora. Daí a mãe fala, mas ele tem um direito, né? Porque às vezes as mães falam assim, tem um direito. Mas neste momento, nós temos que fazer o que é melhor para a criança. Às vezes, porque assim, uma fica fixo, e a outra pode transitar nas outras áreas da escola, mas na hora da necessidade. Por exemplo, hora do recreio, hora do lanche, hora de uma atividade mais individual, tá? Então, daí sim precisa das 2 professoras. Mas 3 professoras é muito. Porque nós estamos, assim, com a turma bem lotada, vamos dizer, enquanto ensino remoto e híbrido. Só que nós sabemos que uma hora ou outra nós teremos que voltar, que é necessário o retorno das crianças às salas de aula. As escolas têm que voltar a funcionar, que o prejuízo está sendo imenso. Muito grande. Muito Aí grande. essa turma vai ser dividida, né? E vai ficar um número bem menor de crianças. Mas a nossa preocupação, a minha preocupação maior são as 3 crianças, as 3 crianças autistas, se vai ser colocado 3 auxiliares, que eu particularmente eu não conheço. Porque, por exemplo, assim, tudo vai depender da avaliação que você faz. Se você depois que quiser conversar comigo, mostrar alguns vídeos das crianças, eu posto para você, tá? Nós estamos tudo fazendo online agora, porque não tem jeito de ser presencial. Exato. Né? Mas como eu gostaria de ver, falar para você, não, Cássia, pode deixar que eu vou aí ver essas crianças. Nossa, eu teria imenso prazer de estar orientando tudo. Mas, assim, não vai faltar oportunidade, tá bom? Com certeza, faremos o convite. Ou melhor, deixa eu refazer a frase. O convite está feito, vamos deixar só a data, né? Vamos deixar só a agenda em aberto. Tá? Obrigada. Tudo de bom. A vocês também. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, sim.